Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar agora aqui a nossa aula de hoje. E o nosso tema é o processo de independência do Brasil. Eu tentei procurar alguns outros slides bem legais e eu acho que esse daqui é maravilhoso. Apesar de ser do 8º ano, ele tem algumas competências bem importantes para vocês. Então vamos lá. Quantos significados tem a palavra independência para um país, né? Imagina só. Imagina quantos atores participam da independência. Nós falamos da independência da América Espanhola, que teve a participação de diversos atores sociais, tanto pobres quanto ricos, né? E essa palavra tem diferentes significados, sim, a partir do momento que são diferentes interesses envolvidos, né? Podemos falar em independência econômica e independência política como coisas diferentes? Será? Bom, com toda certeza sim, né? Independência econômica e independência política não necessariamente estão atreladas. Às vezes um país conseguiu sua independência política, mas depende economicamente de outro. E aí só passa do domínio de um para outro. Quando o Brasil conquistou sua soberania política no dia 7 de setembro de 1822, conquistou também sua independência econômica? É o que nós veremos, né? Mais adiante. Na imagem nós vemos o povo, né? Olha só, percebam que é o povo mais pobre que está diante de Dom Pedro I. E esse é um quadro de Francisco Renato Moreau, né, chamado A Proclamação da Independência, como se a independência tivesse tido a participação do povo no Brasil. Será? É o que a gente vai acompanhar a partir de agora. O que estava acontecendo, né, no mundo, na América Latina e no Brasil antes do processo de independência do Brasil? Na América Latina, o antigo sistema colonial já estava ruindo, já estava em crise, como a gente viu, né? Nas últimas décadas do século XVIII, a partir do movimento iluminista. No Brasil, essa crise foi marcada pelas rebeliões de emancipação, a exemplo da Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, das quais falamos nas aulas anteriores também. Em 1808, a corte portuguesa chegou ao Brasil, mudando os rumos da independência, mudando os rumos, na verdade, da colônia brasileira, né? E todos esses acontecimentos vão dar início ao que nós chamamos de processo de independência política do Brasil, que será finalizado no dia 7 de setembro. Finalizado nada, né? Vai ter o seu grande marco no dia 7 de setembro de 1822, com o ato de Dom Pedro I, né, de proclamar a independência. Mas bem longe, né, desse ato isolado ter sido o grande motivo de ter tornado o Brasil independente de Portugal. Foi bem mais complexo que isso, tá? Então, no início do século XIX, o imperador da França era Napoleão Bonaparte, e ele passou a dominar boa parte da Europa e também de países inimigos da França. Contudo, Napoleão não conseguia vencer a sua grande inimiga, a sua arquirrival da vida, chamada Inglaterra. Bem aqui, ó. Então, para enfraquecer a Inglaterra, o Napoleão ele vai decretar um bloqueio continental, que significava qualquer país que se atrevesse a ter relações econômicas com a Inglaterra provaria do poder do exército de Napoleão. Só que em Portugal, né, o príncipe regente Dom João, ele governava o país, que era o príncipe no caso, porque sua mãe, a rainha Dona Maria I, sofria de problemas mentais. Portugal já tinha feito vários tratados com a Inglaterra, vendeu sua alma para os ingleses, e os ingleses cobravam altíssimos impostos, na verdade era uma relação abusiva, né? E a Inglaterra meio que mandou uma mensagem assim no papo reto, né, para Dom João, dizendo: olha, querido, você nem se atreva a romper os seus negócios com a gente, tá? Se eles invadirem aí Portugal, a gente se garante aqui, mas não deixa de comprar da gente. Então Dom João ele vai desafiar, né, o poder de Napoleão, porque ele vai escolher ficar do lado da Inglaterra e ele vai acabar comercializando com a Inglaterra. Isso vai chegar nos ouvidos de Napoleão Bonaparte, que não vai contar a história, né? Ele vai mandar invadir Portugal, né? Bom, ele tenta até enganar a França também, né? Porém, a França acaba sabendo de que a França acaba sabendo, né, de toda essa maracutaia que Portugal estava fazendo, tentando vender escondido dela. Em 1807, para vocês terem noção, a França e a Espanha vão assinar um tratado secreto chamado de o Tratado de Fontainebleau,
que dividiu o território português entre os dois países, né? Já contando com a invasão do território de Portugal, já que Dom João não conseguiu enganar. Bom, enquanto isso, o exército de Napoleão já arrumava para Lisboa, né? Portugal, então, se vendo numa situação muito periclitante, né? Porque, assim, imagina só vocês, Portugal não tinha grana, Portugal estava em crise, a sua colônia estava em crise também. Não tinha como concorrer com um exército tão poderoso de Napoleão. Então, a única coisa que restava, galera, é ficar para morrer, passar o vexame de ser invadido, de passar o poder para um outro rei, ser deposto, né, do cargo, ou o que Dom João acabou escolhendo, né? A decisão foi tomada às pressas. Na verdade, há muito tempo, né? Os portugueses já almejavam vir para a América atrás de um território onde eles pudessem fundar uma outra sede do Reino de Portugal. Inclusive, Belém do Pará foi aventada para ser, né, um dos locais possíveis de fuga, porque a Europa já estava virando aquele barril de pólvora ali de confusão, e eles queriam, eventualmente, talvez fugir em algum caso de extrema necessidade. Então, eles já tinham aventado outros territórios no Brasil, mas esse daqui não foi nada planejado, tá? Eles realmente tomaram uma decisão super às pressas, e a Inglaterra acabou ajudando a escoltar o navio que trouxe a realeza junto com a nobreza europeia. E a vinda da família real para o Brasil, que na verdade foi uma fuga, né? Ela vai ser marcada na história, inclusive por um grande vexame. Assim, há vários relatos que dizem que a Dona Maria disse: não corram, vão pensar que a gente está fugindo, mas era meio que eles estavam fazendo mesmo. O povo de Portugal meio que ficou para trás, né, na mão do parlamento, na mão das cortes, que como eram chamados, e Portugal efetivamente foi invadida por Napoleão Bonaparte, tá? Em novembro de 1807, a família real, os parentes, funcionários, criados e dependentes vão embarcar rumo à colônia. Cerca de 15 mil pessoas que vão viajar bem mal acomodadas em 14 navios carregados com tudo que eles conseguiram trazer, gente. Não só como bens pessoais, documentos, livros e obras de arte, como grana também. Boa parte do tesouro português veio junto com eles e quase da metade foi roubado no caminho, né? Daí a gente já vê um pouco da história do Brasil corrupta como é. Carlota Joaquina, que era esposa de Dom João, ela não queria vir para o Brasil, ela vai detestar quando chegar aqui, né? Uma epidemia no meio do caminho vai forçar todas as damas da corte a cortar os cabelos, e aí por isso elas chegam aqui repletas de turbantes na cabeça, e a galera da colônia achou que aquilo era moda na Europa, e as mulheres brasileiras vão começar a raspar a cabeça para poder imitar as mulheres europeias, né? E em janeiro de 1808, finalmente, né, depois de quase 2 meses viajando, a comitiva vai chegar lá em Salvador, tá? Mudando os rumos da colônia para sempre. Lembrando que essa foi a primeira vez que um rei europeu, ele não só se muda, né, para sua colônia, como também visita ela, né? Até então nenhum rei de nenhuma metrópole havia visitado a sua colônia. Bom, a primeira medida que Dom João vai tomar, pasmem, né, não é uma medida para endurecer a colonização, mas uma medida para flexibilizar a colonização, né? Ele vai abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal. Mas, nossa, grande mudança, né? Para você que não sabe o que é pacto colonial, mas para os meus alunos que já estudaram comigo, sabem que o pacto colonial obrigava as colônias somente a comercializarem com os países que a metrópole queria. A partir de agora, os portos estão abertos para o livre comércio com os países amigos, principalmente a Inglaterra, né? Outra coisa que vai acontecer também é que Dom João vai revogar o alvará de 1785, que impedia a instalação de manufaturas na colônia. Ou seja, a partir de agora a colônia vai poder ter beneficiamento de materiais e poder também produzir bens e riquezas. Isso é o início do caminho para a independência do Brasil, porque as elites queriam exatamente isso aqui que o Dom João fez, tá? As elites locais brasileiras queriam exatamente a abertura dos portos para poder lucrar mais com o comércio, comercializar com quem elas quisessem, né? Em março de 1808, a corte portuguesa enfim segue ao seu destino final, que era o Rio de Janeiro,
onde as festividades de boas-vindas vão continuar. Dom João vai começar um costume que é meio de... o costume dos puxa-sacos, sabem? Mais ou menos isso daí. A galera vai começar a fazer fila para beijar sua mão e pedir favores. E essa cerimônia do beijamão, né, na corte carioca, vai se tornar um grande costume político da época, de pedidos de conchavos e apoio político. Porém, havia um grande problema, né, de acomodar 15 mil pessoas, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito pequena, né? Então, o que vai começar a acontecer é que muita gente, inclusive gente poderosa, tá? Gente que era ligada à corte, só que brasileira, vai ser expulsa de casa, vai receber uma ordem de despejo de 24 horas para deixar sua casa. A casa escolhida, né, ela acabava recebendo uma sigla chamada de PR, que significava príncipe regente, ou seja, por ordem do príncipe regente a pessoa foi despejada. E aí começam as polêmicas, a galera vai começar a chamar PR de propriedade real, prédio roubado, pônia-se na rua, né? A galera vai começar, o brasileiro sempre criando meme da sua desgraça. E a presença da família real no Rio de Janeiro contribuiu também para uma grande mudança na cidade, né? Lembrando que a partir de agora o Rio de Janeiro não era mais uma cidade qualquer, mas era a sede do Império Português e a corte estava muito segura, né, na colônia. Bom, enquanto a guerra continuava lá na Europa, né, bomba, tiro, porrada e bomba, continuava na Europa, aqui eles já estavam seguros. Bom, Dom João, como vê que vai demorar muito para voltar à Europa, ele tenta tornar a cidade do Rio de Janeiro mais habitável, né? E ele também tenta desenvolver a colônia, porque pouco a pouco ele vai se afeiçoando pelo Brasil, vai querendo ficar aqui, e mais do que isso, ele vai tentando angariar lucros, né, para poder superar a crise que o Império Português passava naquele momento. Então, a abertura dos portos às nações amigas, como já falamos, a revogação do Alvará, né, e temos também a construção de algumas estradas, reformas de portos, né, que é muito importante para a logística de construção de comércio, enfim, e também de exportação. Vai incentivar o desenvolvimento da indústria têxtil e da metalurgia no Brasil. Em 1810, ele vai assinar um tratado de aliança e amizade, comércio e navegação com, no caso, que é referente a alguns produtos que entram no Brasil ou não, né? Os produtos ingleses eles recebem uma taxação de 15%, enquanto os outros países deveriam pagar 24%, e produtos que viessem de Portugal pagariam 16%. Ou seja, a Inglaterra está levando a melhor aqui, né, nesse tratado. Aqui começa uma relação Inglaterra-Brasil de grande exploração. A Inglaterra começa a meter um monte de produto, um monte de produto no Brasil, né? Lembrando que a Inglaterra já era industrializada naquela época e vendia produtos de bastante qualidade por um preço bem baixo. Então, logicamente, eles lucraram bastante com essa política de Dom João no Brasil. Com a vinda da família real, né, algumas reformas administrativas foram feitas, né, dando certa autonomia para a colônia. Entre elas, foi a criação de 3 ministérios: Ministério da Guerra, Ministério da Marinha e o Ministério da Fazenda e Interior. Lembrando que colônia não tem órgão, tá? Então, só órgão administrativo, tipo, em alto escalão. Fundação do Banco do Brasil, o BB. Esse banco mesmo que você está imaginando da logo amarela, foi o primeiro banco do país inteiro, né? E o Banco do Brasil existe até hoje. Instalação da Junta e Comércio, para controlar, né, a atividade comercial no Brasil também. Instalação da Casa de Suplicação, hoje é o Supremo Tribunal Federal, que era a mais elevada corte de justiça na época de Dom João VI. E em 1815, como Dom João não queria voltar mais para a Europa, e ele meio que foi chamado a voltar para a Europa, né, em 1815, Napoleão Bonaparte perdeu a guerra, né, para uma liga de países europeus, e eles fizeram uma reunião, né, chamado Tratado de Viena. E nesse tratado, o que é que eles vão fazer? Eles vão dizer assim: Dom João, é o seguinte, você vai ter que voltar para Portugal para governar o seu país, né? Sendo que Dom João não queria voltar, não estava a fim de voltar, e ele disse:
Mas por que eu tenho que voltar? Ele falou porque agora a regra é: cada rei europeu deve governar na sua sede de reino. O senhor está vivendo numa colônia. Então ele diz: se o problema é esse, querido, então vamos lá. Então ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, né, que é uma região sul do atual Portugal, tornando o Brasil não mais colônia, mas agora Reino Unido a Portugal, tá? Isso é também um segundo passo muito importante, além dos outros todos, rumo à independência do Brasil. A presença da família real no Brasil também vai contribuir para uma grande mudança cultural na colônia, né? O príncipe regente, ele vai fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que só existia na Europa naquele momento, a criação de cursos como cirurgia, química, agricultura, desenho técnico, e também a fundação do Museu Nacional, Biblioteca Real, que existe até hoje, e o Observatório Astronômico. Infelizmente, o Museu Nacional ele acabou incendiando. A criação do Jardim Botânico, que ainda está hoje de pé no Rio de Janeiro, a coisa mais linda. Criação da imprensa régia, ou seja, ele vai dar liberdade de expressão para os jornais, criando os primeiros jornais brasileiros. Inclusive, ele vai meio que dar um tiro no pé, porque a liberdade de imprensa vai atacar ele também, tá? E estimula o desenvolvimento das artes com a vinda de uma missão francesa para o Brasil. Lembrando que a França estava vivendo um momento de revolução, né? Então, a partir da revolução, muitos intelectuais são expulsos e eles são convidados por Dom João para vir desenvolver o Brasil nesse sentido. Então, olha só, o Jardim Botânico aqui foi um projeto de Dom João VI, o jornal que acusou, né, acusava... Aliás, a Gazeta, que era um jornal oficial do governo, que publicava nomeações e alguns atos de Dom João também no Rio de Janeiro, além de colocar algumas denúncias de vez em quando. Vamos lá. E também, né, nós temos aqui o tráfico de escravos, que vai ser um tema mais recorrente lá na frente, tá? Bom, em 1816, a rainha Dona Maria I morre e Dom João, que era o príncipe regente, vai ser aclamado e coroado rei com o título de Dom João VI, tá? É assim que geralmente a gente chama ele. Só que nem só de glórias foi o período de Dom João VI no Brasil, tá? Nós tivemos uma Revolução Pernambucana em 1817, né? O contexto do surgimento da Revolução é que, a partir de 1888, o número de portugueses na colônia aumenta assim absurdamente, né? Só que o que acontecia? Os portugueses já eram odiados há bastante tempo no Brasil, porque eles que detinham privilégios e acabavam tendo acesso a cargos públicos. Eles acabavam tendo acesso a preços melhores, a condições de comércio, monopólio, coisas que os brasileiros se incomodavam bastante, né? E os comerciantes portugueses controlavam essas atividades, gerando também um endividamento e uma dependência dos grandes proprietários em relação a esses portugueses. Pernambuco, que era na época do açúcar um dos maiores produtores açucareiros do Nordeste, vinha atravessando uma grave crise econômica, porque o preço do açúcar e do algodão caíram muito no comércio internacional, e também, se não bastasse, uma grande seca vai assolar o Nordeste entre 1815 e 1816, destruindo a agricultura e provocando muita fome e miséria, né? Então, a insatisfação popular vai aumentar bastante diante de Dom João, que, para realizar suas obras no Rio de Janeiro, vai aumentar bastante os impostos e os tributos. Lembrando, a história brasileira é cheia de revolta por conta de aumento de imposto, tá? Ninguém gosta. E a gente está vivendo atualmente agora alguns protestos em relação ao aumento da gasolina também. E o movimento começava a ser preparado quando o governador de Pernambuco, né, tomou conhecimento e ordenou a prisão dos envolvidos. Porém, os rebeldes vão conseguir resistir ao cerco, né? E o estopim, a rebelião, vai começar ganhando força a partir do momento que ela iria ser reprimida, né? O governador fugiu, né? Mas ele acaba sendo preso pelos revoltosos. Bom, os líderes dessa rebelião lá no Pernambuco se chamam Domingos José Martins, o José Barros Martins, também chamado de Leão Coroado, e o Miguelinho. E as medidas tomadas pelos revolucionários, né, vai ser a abolição dos impostos, a liberdade de imprensa, e que o novo governo seria republicano. Dom João VI, claro que acha tudo aquilo uma palhaçada, né, um absurdo, e ele vai enviar um Pernambuco vários soldados para combater os rebeldes e retomar Recife para
o poder dos portugueses. Então os rebeldes, depois de algum tempo, são cercados e derrotados, e alguns deles conseguem até fugir para o interior para não serem julgados à morte. Porém, alguns líderes são julgados e condenados à morte. Inclusive, um dos padres que tinham participado, João Ribeiro, vai se suicidar para não ter que ser condenado. Tá? Essa é a bandeira do Pernambuco. A bandeira, inclusive, faz referência à Revolução Pernambucana. Não é só essa revolução que acontece lá, mas mais tarde a gente vai falar também. Bom, em 1820 as coisas vão começar a ficar complicadas, né? Porque Portugal vai passar por um golpe de Estado, né? Um golpe, na verdade, contra a monarquia. A Revolução Liberal do Porto, como foi chamada em 1820, é basicamente um reflexo da Revolução Francesa, das ideias iluministas em Portugal. Toda a burguesia que participava das cortes, que no caso era uma espécie de parlamento, elas vão se unir, né, a partir da ausência de Dom João VI, que não queria voltar para Portugal, e elas vão simplesmente depor o poder do rei a partir do apoio de diversas pessoas, nobres, etc. Né? Os revolucionários pediam, né, não só o fim do absolutismo do rei, mas também a volta da colonização do Brasil. Olha só. Então os revolucionários exigiram o quê? Que Dom João VI retornasse para Portugal. Eles exigiram que aprovasse uma nova Constituição que seria promulgada em Lisboa, uma Constituição para limitar os poderes de Dom João, e a aceitação da nomeação de 12 pessoas indicadas por eles, né, para ocupar cargos públicos mais importantes e o ministério. Ou seja, eles estavam exigindo tomar o poder em Portugal, né? E acabaram tendo êxito porque Dom João VI teve que retornar para Portugal, né? Pressionado, em abril de 1821, ele deixa aqui no Brasil Dom Pedro, que era apenas o príncipe regente, e ele volta a Portugal, né? Só que antes de voltar a Portugal, Dom João vai esvaziar os cofres do Banco do Brasil, deixando o Brasil numa situação altamente grave financeiramente, né? Ele zerou o cofre do país, imagina só. Então deixou o país à míngua, né? O que ele tinha deixado de ser colônia. E, na verdade, o Brasil, mesmo com o retorno de Dom João, continuou não sendo colônia, né? Então nós teremos aqui alguns 3 partidos que vão participar do processo de independência do Brasil, que é o Partido Português, né? Que ele queria o retorno do monopólio colonial, que representava os interesses das cortes em Portugal, e a situação era a situação que o Brasil se encontrava antes da chegada da corte aqui. O Partido Brasileiro queria a independência do Brasil, inclusive apoiavam Dom Pedro nesse sentido, né? Queriam a criação de um país dominado pelos grandes proprietários e as elites fluminenses, ou seja, elites cariocas, tá? Do Rio de Janeiro. E havia o Partido Radical, né? Que era a independência, muito influenciada pelas ideias liberais e iluministas, e alguns radicais até reivindicavam uma república com sufrágio universal, ou seja, voto de todas as pessoas e abolição da escravidão. Okay? Esses partidos acabam disputando o processo de independência no Brasil. Um dos grandes construtores, né, da independência do Brasil, na real, nem foi Dom Pedro I, né? Foram 2 pessoas, a saber, né, o José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi um dos assessores de Dom João VI e que depois ficou assessorando Dom Pedro I. Ele foi chamado patriarca da independência do Brasil porque foi um dos grandes construtores do projeto. E ele era um cara que, mais do que levantar a espada, ele começou a negociar a independência do Brasil com as elites e com os grupos que estavam tentando se opor a isso. A Dona Maria Leopoldina, que era imperatriz, né, Leopoldina, austríaca, esposa legítima de Dom Pedro I, foi uma das incentivadoras dos planos de independência levados adiante pelo marido. Inclusive, a Dona Maria Leopoldina foi criada para isso, para ser uma estrategista política, né? Há relatos de que ela e José Bonifácio tiveram um romance, né? E se tiveram, ela está muito mais do que perdoada, porque Dom Pedro I foi um tremendo de um galinha, ficou e pegou todo mundo que ele pôde naquele momento. Bom, o dia do fico, em 9 de janeiro de 1822, né? Dom Pedro ele vai receber uma carta das cortes que exigiam seu retorno para Portugal, já que a presença de um herdeiro legítimo de Dom João VI impediu os planos dos portugueses aqui. As pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro vão organizar um manifesto pedindo que o príncipe ficasse no Brasil. Então Dom Pedro vai responder negativamente aos chamados de Portugal
e ele vai falar uma célebre frase que ficou para a história, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E essa frase, que ficou tremendamente famosa, vai acabar virando o dia do fico, o dia que Dom Pedro I resolveu dar mais um passo em relação à independência do Brasil, tá? Em 1822 vai se iniciar um processo de ruptura com Portugal, em que Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro I, vai tomar uma série de medidas, né, rumo à independência, desagradando Portugal. Entre elas, ele determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor no Brasil sem o cumpra-se, ou seja, ele assinar lá embaixo e dizer: eu aprovo essa lei. Em maio, o príncipe foi aclamado defensor perpétuo do Brasil pelas elites locais, né? Isso cada vez mais vai ficando claro e ele vai ganhando mais apoio. Em agosto, ele assinou um decreto declarando que as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil de forma a não serem autorizadas, elas seriam consideradas inimigas, ou seja, os soldados poderiam ser mortos pelos soldados brasileiros. Dom Pedro também fez uma breve viagem a Minas Gerais e a São Paulo para tentar acalmar as sociedades, tentar acalmar as elites, principalmente, diante dos últimos acontecimentos. Lembre-se que haviam vários portugueses leais à coroa portuguesa dentro do Brasil, então Dom Pedro I ele sofreu muita represália e muita oposição, né? Só que aí ele vai acabar no percurso recebendo uma nova carta de Portugal que anulava todas as medidas que ele tinha tomado antes e dizia: olha, seu moleque, volte para Portugal agora, né? Então, no dia 7 de setembro, voltando de Santos, né, Dom Pedro estava, na verdade, num dia de fúria. Há vários relatos daquele momento que dizem que Dom Pedro I voltou, né, da casa da sua amante, a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, sendo que ela não o recebeu, ele foi rejeitado pela amante, fora de que ele também estava com uma forte desinteria, ou mais conhecida como diarreia mesmo, né? E eu não estou contando lorota não, gente. Isso é um documento que está registrado, inclusive, num livro de um padre que participou do processo de independência do Brasil, tá? Ele, na verdade, contou isso tudo. E o príncipe estava com uma forte desinteria. Nas beiras do riacho não tinha povo nenhum, apenas pouquíssimos soldados estavam lá. Eles estavam bem maltrapilhos porque estavam bastante tempo na estrada. E realmente a frase independência ou morte, ela pode ter ocorrido em algum momento da história, né? Dizem que ocorreu, mas não foi exatamente gritar independência ou morte que vai romper os laços do Brasil com Portugal, né? A culminância desse processo vai se dar por outros dados que a gente já viu, desde o momento que Dom João VI chega no Brasil e abre os portos, até o momento que o Dom Pedro, apoiado pelas elites nacionais, decide declarar a independência do Brasil. Lembrando que o povo não participou, essa tela é completamente falsa, tá? A falsa no sentido histórico da palavra, no sentido artístico tem toda a licença poética para ser. Só que naquele momento, né, os reis, a Europa fazia muito isso, eles acabavam construindo uma nova narrativa histórica a partir da arte. Pensem que isso é como se fosse uma mensagem publicitária da época, né? Só que o povo esteve bem longe desse processo de independência. O povo, na verdade, acabou sabendo bem depois. O interior do Brasil teve gente que só foi saber 30 anos depois que o Brasil tinha ficado independente de Portugal, que era um outro país. Só para vocês terem noção. Então é bem característico esse período, é muito importante estudar. E a independência do Brasil é o processo que nos torna, né, quem somos hoje, o caminho até chegarmos a essa república federativa em que nós estamos, né? Então a coroação de Dom Pedro, né, como imperador do Brasil, assim, a clara consagração do projeto de independência e as elites ali apoiando. Por que, professor, as elites apoiavam? Porque no Haiti, onde houve uma independência, né, por escravos, os brancos foram mortos, massacrados, e os escravizados, melhor dizendo, declararam a sua própria forria, se tornando pessoas, um povo livre e independente, ou seja, eles acabaram até com o poder da França dentro do país. Havia um medo muito generalizado das elites, principalmente as elites que tinham escravos, de que houvesse uma rebelião no Brasil, já que o número de escravos no Brasil era enorme. Então eles disseram, façamos a independência logo, antes que venha outra pessoa e faça, né? Então esse era o lema deles naquele momento, tá?
E aí, olha só, nós temos o quadro do Pedro Américo, que é o mais famoso quadro, onde os soldados aparecem assim com vestimentas de guerra, né? Muito inspiradas aos moldes napoleônicos, que eles usavam bastante. Aqui nós temos o cara puxando o carro de boi, que significa o passado do Brasil, o passado de atraso. E aqui em cima, no alto da colina, Dom Pedro I, numa posição estratégica, né? E de poder, gritando independência ou morte, soldados dizendo. A cena foi bem diferente, sem glamour e sem toda essa parafernália que foi colocada aqui, tá bom? Então, na verdade, isso daqui foi uma construção imagética, né? Uma construção representativa, romanceada do episódio da independência do Brasil, tá, gente? Então, a independência aconteceu motivada pelas elites, também que apoiaram Dom Pedro I, o Dom Pedro, melhor dizendo, o príncipe regente, que acabou culminando nesse processo de que ele acabou se unindo e dando o que eles queriam, né? Monopólio de terras, de comércio, acabou também conservando a escravidão e a exploração aos mais pobres em benefício aos mais ricos, tá bom? E é isso, galera. Nossa aula de independência fica por aqui e amanhã a gente vai falar sobre primeiro reinado.